Olá, pessoal. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre o histórico da biogeografia, mas um histórico mais geral da biogeografia, porque a biogeografia, ela, enquanto campo disciplinar, ela sempre esteve organizada em sua essência como uma geografia da natureza viva, mais especificamente aí o estudo da distribuição das formas de vida terrestres em todas as suas escalas espaciais e temporais, e é um objeto de estudo que compõe um campo epistêmico compartilhado pelas ciências da vida, como a biologia, como a ecologia, pelas ciências da terra, como a geologia, a geomorfologia, e pelas ciências humanas, como a geografia e a antropologia. Então, eu vou apresentar para vocês aqui falar um pouco sobre o histórico da biogeografia, mais de maneira geral. Separei aqui duas videoaulas. A primeira videoaula é essa agora, falando um pouco da biogeografia pré-evolutiva e da biogeografia evolutiva, e numa próxima videoaula sobre a biogeografia filogenética e sobre a biogeografia cladística. Mas como eu estava comentando com vocês, essas abordagens são bastante diversas, e na geografia, aqui eu estou falando tendo como base o pensamento do professor Figueiró, a falta de clareza acerca de uma abordagem própria, então que levou a própria biogeografia geográfica à condução naturalista dada por todo o conjunto que permeou esse campo epistêmico. Isso marcou a evolução da biogeografia, do pensamento biogeográfico até a contemporaneidade, e tem toda uma sobreposição com os métodos da biologia. E então agora isso merece uma aula em separado. Então o que eu quero comentar com vocês aqui é basicamente nesse sentido mais geral. Então vamos lá em frente. Vamos falar um pouco sobre a biogeografia evolutiva. A biogeografia evolutiva é essa que corresponde a todo o período da Antiguidade, Idade Média, Moderna e parte da Idade Contemporânea, que tem como fundamento o criacionismo, ou seja, as explicações religiosas fundadas nas escrituras bíblicas, né, que explicam a biogeografia, sem fundamento científico. Notadamente, o livro do Gênesis, no Antigo Testamento, traz ideias como o fixismo das espécies, ou seja, que as espécies foram colocadas pelo Criador da maneira que estão ainda hoje, não se modificaram, não evoluíram, como na teoria de Darwin, justamente a biogeografia pré-evolutiva. A ideia de centro de origem, que as espécies surgiram num determinado ponto, ou dali elas dispersaram. Então, três mitos são importantes de serem considerados nesse contexto: o mito do Jardim do Éden, onde Deus teria criado todos os animais, as plantas e o primeiro casal humano, que após o pecado original, o homem, os animais e as plantas teriam se dispersado a partir do Éden e colonizado outras áreas. O mito da Arca de Noé, segundo o qual, após o dilúvio, a arca teria desembarcado no Monte Ararat, atual território da Turquia, e a partir de lá, o homem e todos os animais e plantas mantidos na arca teriam colonizado o restante do mundo. E o mito da Torre de Babel, que diz respeito à história da diversificação dos povos e línguas. Passando um pouco no tempo, indo ao século XVIII, é possível considerar que uma primeira teoria biogeográfica moderna foi estabelecida por Linnaeus, que durante o século XVIII o pensamento da época permanecia ainda baseado nas explicações religiosas, e o Linneu ele foi reconhecido, um botânico, ele foi reconhecido pela criação da nomenclatura binomial e sistema de classificação dos seres vivos que nós usamos até hoje. Essa primeira teoria biogeográfica moderna do Linneu, que buscava classificar os seres vivos, era a hipótese da dispersão das espécies por áreas com características climáticas semelhantes, e as plantas que habitam áreas semelhantes, mas em continentes diferentes,
pertenceriam à mesma espécie. E todas as espécies haviam surgido em uma montanha paradisíaca próxima ao Equador e depois se dispersado pelo resto do mundo, e que cada espécie estaria adaptada a determinada condição climática na montanha e, após a sua dispersão, habitaria regiões com condições similares no planeta. Então, aí, dentro desse contexto, os organismos das regiões mais frias de altitude da montanha original se dispersariam para as áreas frias do planeta, enquanto os organismos que habitavam as regiões menos elevadas da montanha se dispersariam para as regiões mais quentes. Essa é a ideia do Linnaeus nesse contexto ainda pré-evolutivo. O Buffon, o Georges-Louis Leclerc, conhecido como o Conde de Buffon, ainda no século XVIII, ele contestou esse pensamento do Linnaeus e tanto que ficou conhecido como a Lei de Buffon, fundamentada nas descrições de viajantes naturalistas do século XVIII, notadamente a diversidade de espécies de plantas e animais desconhecidos até então. Para ele, para o Buffon, as diferentes regiões do globo são habitadas por diferentes espécies de animais e plantas, postulava que as diferentes regiões da Terra, apesar de compartilharem determinadas características, seriam habitadas por diferentes espécies de plantas e animais. E incluiu aí uma consideração a respeito de um suposto processo de degeneração das espécies. Ele defendia que ao longo do processo de dispersão pelo globo, as espécies se modificavam, mas quanto mais distantes do seu centro de origem, próximo da Europa e não do Equador, como pensava Linneu. Aqui vale também considerar dois outros importantes estudiosos, né? O Forster, também do século XVIII, ele estabeleceu gradientes latitudinais de diversidade, ou seja, o aumento da biodiversidade em direção às baixas latitudes em regiões tropicais. E o Humboldt, como eu disse no começo, que merece todo uma aula a partir dele, tem todo o pensamento geográfico, o pensamento biogeográfico, mas aqui nesse contexto ainda pré-evolutivo, considerar que o Humboldt estabeleceu aí gradientes altitudinais de diversidade, ou seja, a diminuição da biodiversidade em função da altitude, estudou isso no vulcão Chimborazo e também em outros lugares do mundo. O que o dispersionismo pré-evolutivo explica? Explica nas teorias pré-evolutivas, desde o início até as dos autores que eu citei há pouco, explica a existência e a distribuição dos seres vivos, a correlação entre a biota e o ambiente por afinidade climática, mas não explica como que os animais se deslocaram até os novos continentes. E isso, ainda pensando no fundamento criacionista, que teriam sido transportados por anjos. Bom, um pouco do Humboldt, né? Aqui mostrando nesse mapa a trajetória que ele fez, a rota que ele fez aí desde Bordeaux a chegada dele aqui, né? Perdão, ele saiu de La Coronne aqui em 1799 e ele foi para a África, depois veio aqui para a América do Sul, para o norte da América do Sul, circulou aqui pelas áreas do Caribe, né? Foi até a América do Norte e voltou aí nesse período de 1799, 1804, né? Ele está nesse contexto dos viajantes naturalistas. Então aqui numa publicação chamada Sítios das Cordilheiras, Monumentos e Povos Indígenas da América, do Humboldt, publicado em 1878, por essa edição aí, nessa edição depois da morte dele, em 1859, por óbvio, né? Já é uma reedição em outra língua, aqui mostrando algumas imagens, como aqui uma imagem do Chimboraço, visto do platô de Itapia. Esse desenho foi feito por Thibault, baseado num esboço do Humboldt. Aqui a geografia das plantas equinociais, né? O Humboldt criou esses gradientes latitudinais de vegetação, né, ligados aí à diversidade maior nas baixas altitudes e menor nas altas altitudes, e fez toda a descrição das plantas equinociais. Aqui as zonas de calor da Terra,
Veja como ele trabalhava com essa ideia de integração também dos elementos que compõem a paisagem nas diferentes zonas climáticas que conhecemos até hoje, né? Então, essa relação aí entre o clima, a vegetação, a paisagem. Nessa representação aqui, no mundo, né, também uma catalogação dos animais, mas o Humboldt não era só um colecionador de informações da distribuição espacial dos seres vivos, ele tinha todo um contexto de onde estava a integração do homem ali naquela paisagem, naquele processo todo ali das heranças vindas do passado geológico e das transformações advindas do tempo contemporâneo. Nesse contexto pré-evolutivo, também vale destacar o Augustin de Candolle, que discutiu a distribuição dos vegetais e sua relação com o ambiente, introduziu os conceitos de endemismo e de espécies disjuntas, publicou uma Geografia das Plantas em 1820, onde uma localidade habitada por um organismo poderia ser referida em termos de estação, que seriam as características climáticas do local, e também em termos de habitação, que diziam respeito às características geológicas e geográficas. E a partir dos seus estudos, Candolle criou uma das primeiras propostas de classificação do globo em regiões biogeográficas, que podem ser entendidas como grandes áreas de endemismo de plantas. Aqui uma relação interessante, o Köppen, né, da climatologia, ao utilizar os tipos climáticos para definir os limites dos seus tipos climáticos, ele considerou os tipos do Candolle, né, da geografia mundial das plantas do Candolle. Então fez uma relação, por exemplo, já em 1918, se baseando em 1855, por exemplo, o clima tropical úmido se relaciona com as plantas megatérmicas, como a vegetação dominante do tropical chuvoso de floresta, do tropical de savana, as xerófilas, o tipo climático seco, desértico ou estepe, ou seja, as características gerais dos tipos climáticos principais aí do Köppen, né, A, B, C, D e E, a sua combinação com a vegetação, a combinação com dos tipos de planta do Candolle. Apenas algumas características gerais, e agora vamos falar também algumas características gerais da biogeografia evolutiva. A biogeografia evolutiva, como o próprio nome diz, é essa escola biogeográfica originada a partir das ideias dos naturalistas ingleses Darwin e Wallace, que introduziram a teoria da evolução das espécies nas explicações biogeográficas. E foi muito importante, porque, ao contrário da ideia fixista de que as espécies seriam imutáveis, as ideias do Darwin permitiram combinar a teoria da evolução com o modelo de dispersão das espécies, não pelos anjos, mas pelos meios de dispersão que são conhecidos, muitos deles até hoje são considerados na biogeografia, na ecologia. E apesar da introdução da tese evolucionista, Darwin e Wallace mantiveram as ideias a respeito dos centros de origem e de dispersão como uma única força motora de diversificação, ou seja, o paradigma dispersalista. Então, nesse contexto, existiriam centros de origem geradores de fauna e flora. Esses centros de origem, definidos como centros geradores de fauna e flora, a partir dos quais as espécies se dispersariam para novas áreas. E aí algumas premissas. Nos centros de origem estariam as espécies de origem mais recente, aquelas mais derivadas. E nesse contexto, a hipótese do deslocamento das espécies mais antigas, aquelas que evoluíram primeiro, para as regiões mais periféricas devido à evolução, devido à competição por recursos. E que esse centro de origem seria o local com maior diversidade de espécies. Justamente por ser o local mais antigo, deveria conter o maior número de espécies viventes. Nem todas as espécies mais antigas se dispersariam, migrariam, sairiam do centro de origem. O centro de origem é onde haveria a maior biodiversidade, por ter todas as espécies, desde a primeira até todas que evoluíram dali. O
o que o dispersionismo pós-evolutivo explica? Que novas espécies evoluem num centro de origem e que de lá dispersam para os locais de menor competição. E como dispersam? Por meio de balsas, por meio de pontes, por meio de trampolins, rafts, land bridges, stepping stones. Então esse é o paradigma dispersalista associado à teoria da evolução das espécies, na qual haveria dispersão das espécies menos derivadas e que foram aquelas que evoluíram primeiro, se deslocariam primeiro do centro de origem. Mostrando rapidamente os 3 modos, né, de dispersão considerados, desde já, é uma herança, inclusive, da biogeografia evolutiva, a dispersão por meio de balsas, por meio de pontes, por meio de trampolins. As pontes, por exemplo, o Estreito de Bering, quando no Pleistoceno, né, serviu como uma ponte e também um filtro de passagem entre a América do Norte e a Ásia, onde algumas espécies conseguiram fazer a dispersão para um lado e para o outro, e nem todas, né, conseguiram fazer isso, mas foi um momento importante aí do Pleistoceno onde isso ocorreu. A mesma coisa aqui, as stepping stones, os trampolins, aqui mostrando um pouco das distâncias entre as ilhas do arquipélago do Havaí. Então mostra como é muito próxima, né, as ilhas e às vezes há pouca variação do nível do mar, alguma variação do nível do mar em tempo geológico, cria também passagens ali mais rasas ou também facilitam a passagem até por a nado ou por voando como aves, né, e a depender da sua autonomia e assim por diante. O que, como eu disse, né, o que o dispersionismo pós-evolutivo explica? Explica porque os animais habitam lugares diferentes, faz uma correlação entre biota e ambiente por afinidade climática e mostra aí como que os organismos se dispersariam, como nesse modelo aqui, que haveria um centro de origem, né? E veja, o conceito de especiação, o conceito de evolução das espécies a partir de uma especiação, aquelas espécies que se surgiram ali, evoluíram, foram derivadas desses pontos vermelhos, seriam as primeiras, a população original, então uma espécie derivou para outra e essa primeira teria se dispersado. Essa é a ideia original, né, do paradigma dispersalista associado à teoria da evolução das espécies, onde a dispersão das espécies menos derivadas aconteceriam porque elas evoluíram primeiro e se deslocariam primeiro do centro de origem. O Wallace, aí, contemporâneo do Darwin, ele foi conhecido principalmente por ter proposto a teoria da evolução por seleção concomitante ao Darwin, né, em meados do século XIX, 1859, no final da vida do Humboldt. Então, o Wallace, ele é conhecido como o pai da zoogeografia, porque ele fez uma regionalização biogeográfica do mundo baseada no trabalho de um ornitólogo britânico chamado Philip Sclater, contemporâneo dele. E o Sclater, ele em 1858, ele reconheceu a existência de 2 grandes divisões, os locais de criação, o Velho e o Novo Mundo. E em 1876, o Wallace expandiu essas 2 divisões para 6, o número de regiões biogeográficas, incluindo outros grupos de animais além das aves. E essas regiões biogeográficas estabelecidas pelo Wallace são reconhecidas até hoje. Aqui nessa figura, as regiões biogeográficas do Alfred Wallace, originalmente propostas por seu colega e ornitólogo Sclater, né? Então aqui a gente tem aí a neártica, a neotropical, a etiópica, a paleártica, a oriental e a australiana. Essa linha aqui é importante, eu já vou falar dela. Essas regiões são consideradas ainda hoje, né, pelas grandes regiões biogeográficas, né, no caso de fauna.
Como eu comentei, a linha de Wallace, aquela linha, delimita as ilhas do leste e do oeste do arquipélago malaio, na região da Malásia, quanto à distribuição das espécies, e que a fauna das ilhas a oeste era muito semelhante àquela encontrada na Ásia, enquanto que as espécies das ilhas a leste eram mais similares às espécies que habitavam a Austrália. E essa delimitação imaginária entre leste e oeste ficou conhecida como linha de Wallace e é aceita pelos zoogeógrafos desde então. Aqui em escala maior, o arquipélago malaio ou Insulíndia ou Insulásia, e aqui a linha do Wallace, que passa aqui, né, nessa área aqui entre Bornéu, Nova Guiné e Austrália. Como comentado, as espécies a oeste mais assemelhadas às espécies da Ásia, enquanto as de cá, as da Austrália. Aqui mais uma representação da linha de Wallace, que separa as faunas da Austrália e Ásia, 1863, depois outras duas linhas, a linha de Weber, fronteira do balanceamento das faunas asiáticas, australiana, 50-50 para mamíferos e moluscos, e a linha de Lydekker, a fronteira ocidental para a fauna estreitamente australiana, que tem uma fauna muito típica. Em contraposição à ideia dos dispersalistas, surgiram aí também contemporâneos dessas ideias os chamados extensionistas, autores como Joseph Hooker e John Willis consideravam que seria pouco provável que eventos de dispersão de longo alcance pudessem explicar os padrões de distribuição observados até então. E esse novo grupo, conhecido como extensionistas, defendia a ideia de que em tempos remotos existiriam pontes intercontinentais conectando todos os continentes atuais. Aquilo que eu comentei das pontes e falei das variações climáticas em relação ao nível do mar não estavam no contexto dos dispersalistas evolutivos criticados pelos extensionistas. Isso vai surgir agora na sequência com a Pan-Biogeografia do Croizat, e nós vamos falar na próxima videoaula justamente sobre essas pontes intercontinentais conectando os continentes atuais. Bom, mas para esses extensionistas que já... o John Willis conviveu ainda aí com o Croizat, com as ideias do Croizat. Para eles, essas pontes submersas pelos oceanos, nos tempos atuais, seriam a fonte de explicação mais adequada para entender a distribuição disjunta de muitos grupos em continentes atualmente separados. Então isso é como um vislumbramento, mas a gente deve considerar que essas escolas não são demarcadas por um início e um fim muito rigoroso, né? Existem sobreposições, é mais para a gente poder entender o contexto aí, de forma relativamente linear, a evolução do pensamento biogeográfico de maneira mais geral. Como eu comentei para vocês, é importante falar um pouco da biogeografia geográfica e eu pretendo fazer isso em breve. Aqui as referências bibliográficas dessa aula: Apostólico, Conceitos e História da Biogeografia, Cox, Berry, Moore e Ladle, Biogeografia, uma abordagem ecológica e evolucionária, Figueiró, que eu comentei no começo, Biogeografia, Dinâmicas e Transformações da Natureza. Eu usei uma apostila do curso Gaia, um excelente cursinho aqui de Florianópolis. A professora Jéssica Gilung, Biogeografia, História da Vida da Terra, bióloga. Então é importante, veja, na revista de biologia, é importante esse contexto, como eu comentei com vocês, um campo de estudo muito naturalista. É importante falar isso e ter uma aula específica sobre esse assunto. O Sá Júnior, sobre a aplicação da classificação de Köppen para o zoneamento climático de Minas Gerais. O Vilela, Veja e Vasques, as regiões biogeográficas do Wallace e as placas tectônicas. Até a próxima.